Eu sou a professora Mídia e hoje vou estar gravando uma videoaula para o 6º ano de Ciências que vai estar falando sobre a atmosfera terrestre. As condições necessárias para ter vida na Terra. O nosso planeta Terra é o único planeta que ainda foi comprovado cientificamente que existe vida. Já tiveram várias expedições para outros planetas e tal, mas nenhum ainda foi confirmado que tem vida em outros planetas. E para ter vida na nossa Terra, existem algumas condições, que é a disponibilidade de água nos 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso, principalmente a água no estado líquido, que é essencial para a nossa vida, temperatura adequada, que causa aí o efeito estufa natural, presença de atmosfera, que é onde vão ficar os gases e as camadas da atmosfera, os gases oxigênio e gás carbônico, que são responsáveis pela nossa respiração, e a luz solar, que é essencial para a fotossíntese. A atmosfera ao redor da Terra. A atmosfera é uma camada de ar formada por misturas de gases que envolve a superfície terrestre e é mantida ao redor do planeta por ação da força da gravidade. A atmosfera não é uniforme em toda a sua extensão, pois a quantidade de seus componentes é variável. Quanto mais próxima à superfície terrestre, mais concentrada ela é, ou seja, quanto mais próxima da superfície da Terra, a atmosfera vai ter mais gases. Essa atmosfera é o quê? É a camada que envolve toda a superfície do planeta, é formada por uma mistura de gases e é mantida ao redor do planeta pela ação da gravidade. As camadas da atmosfera. A atmosfera, ela tem 5 camadas. A primeira é a troposfera, é a camada mais próxima da superfície terrestre. Nessa camada ocorre a formação das nuvens, das chuvas, dos ventos, dos raios, e é a camada onde nós vivemos. Troposfera. Tropos quer dizer turbulência, movimento, e chaifra quer dizer esfera. É a parte da atmosfera que está mais próxima da superfície terrestre e é onde vivemos. A altura em média, a altitude em média dessa camada é em torno de 12 quilômetros a partir do nível do mar, certo? E quanto mais vai aumentando essa altitude, a concentração de ar e a temperatura também vai diminuindo. A troposfera é importante para a existência de seres vivos no planeta, já que nela concentra-se a maior parte dos gases atmosféricos, como o oxigênio, usado na respiração dos seres vivos, e gás carbônico, fundamental para a fotossíntese. E o gás nitrogênio, que é necessário para o crescimento e desenvolvimento das plantas e animais, com a formação das proteínas. A estratosfera não apresenta nuvens e é a região onde se encontra a camada de ozônio. Estratosferas, do latim stratus, estendido, e chaifra, que é esfera. Situa-se logo acima da troposfera e pode chegar a 50 km de altitude. Concentra cerca de 20% dos gases da atmosfera, rica em gás ozônio e pobre em gás oxigênio. A temperatura nessa camada é muito baixa, podendo chegar a menos 80 graus Celsius. Além disso, a interação entre a estratosfera e a troposfera influencia a distribuição dos gases na atmosfera. Na estratosfera, há pouca umidade, por isso nela não se formam nuvens e, como consequência, não ocorrem chuvas ou tempestades. A faixa inferior da estratosfera pode ser alcançada por aeronaves militares, como caças supersônicos e aviões de espionagem, ou jatos de passageiros de altíssima performance. Na estratosfera, apresenta grande concentração de gás ozônio, que forma a camada de ozônio, com cerca de 30 km de espessura. Ela atua como um escudo protetor capaz de absorver grande parte da radiação ultravioleta do Sol, que incide sobre o nosso planeta. Sem a existência da camada de ozônio, a radiação ultravioleta do Sol poderia destruir todas as formas de vida na Terra. Então, é muito importante aí a camada de ozônio que está presente na estratosfera. Mesosfera. Nessa camada, os meteoros vão se atritar com os gases, formando corpos incandescentes conhecidos como estrelas cadentes.
Nesse caso aí, é quando os meteoroides que estão no espaço, né, que foram fragmentos de asteroides e tal, entra na camada da atmosfera, como o oxigênio, a atmosfera ela tem uma quantidade de oxigênio, o oxigênio ele é comburente, né? Ele vai pegar fogo, aí esse meteoro vai pegar fogo por causa do oxigênio, e aí por isso que chama de estrela cadente, porque entra em combustão aí esse meteoroide, formando aí um meteoro. E quando chega esse meteoro, ele chega até a superfície da Terra, chama de meteorito. Mesosfera. Meso, meio, e feira, esfera, né? Então, a esfera do meio. É uma camada que fica após a estratosfera e atinge aproximadamente 80 km de altitude. Essa camada é a região mais fria da atmosfera, com temperaturas que podem chegar a menos 100 graus Celsius. A mesosfera protege a Terra dos meteoroides, pois, ao atritarem com os gases lá existentes, esses corpos celestes entram em combustão, vão incendiar e se vaporizam, formando meteoros luminosos conhecidos como as estrelas cadentes. A próxima camada é a termosfera. É a camada na qual as ondas de rádio são refletidas e retornam à superfície terrestre. Termo quer dizer calor e fera, esfera. É a camada existente após a mesosfera, apresenta cerca de 80 km de espessura e se estende até uma altitude entre 600 e 700 km. Nessa camada, o ar é rarefeito e as raras moléculas de ar absorvem a radiação do Sol de alta energia. Por isso, a termosfera apresenta temperaturas muito altas, que podem chegar a 2.000 graus Celsius, mais quente do que a superfície do Sol. A ionosfera, ela fica dentro dessa camada, né, da atmosfera. E essa ionosfera aí, ela vai ficar entre o início da mesosfera e o final da termosfera. Então, ela fica mais na termosfera, né? É constituída de partículas carregadas de eletricidade, que são chamadas de íons. Nessa região ocorre a propagação de ondas de rádio. Esse fato tem uma aplicação prática importante. As ondas de rádio são refletidas na ionosfera e podem, então, ser recebidas por aparelhos de rádio a grandes distâncias das estações transmissoras. É por isso que é possível ver transmissões de rádio por estações em outros países. E com relação ao que está falando, é possível ver a aurora, né, as auroras boreal e austral. As auroras polares são fenômenos luminosos naturais causados pela colisão das partículas, né, os íons aí carregados, emitidos continuamente pelo Sol, que vão se chocar com os componentes da termosfera, dos íons, da ionosfera, e vão emitir uma luz. Esse espetáculo de cores pode ser visto próximo aos polos. Quando é no hemisfério norte, é chamado de aurora boreal, como eu escrevi aí no slide, e quando é vista essa aurora no sul, no hemisfério sul, chama de aurora austral. Exosfera. A exosfera é a camada mais externa da atmosfera. Nela, alguns gases vão se dissipar com facilidade. Exo quer dizer exterior e fera, esfera. É a última camada da atmosfera. Nela, a temperatura é muito alta, passando de 1.000 graus Celsius. O ar é muito rarefeito e as moléculas dos poucos gases, como hidrogênio e hélio, escapam constantemente para o espaço, pois a força gravitacional é pequena nessa região. Inicia-se após a termosfera e não tem limite de altitude definido. A maior parte dos satélites artificiais está posicionada nessa camada. Composição do ar atmosférico. A atmosfera é composta de diversos gases, uma quantidade variável de vapor d'água, poeira, fuligens e micro-organismos, como bactérias e fungos. Gases presentes no ar atmosférico. A quantidade e os tipos de gases que compõem a atmosfera variam de acordo com a altitude e com a região. Assim, dos gases presentes no ar atmosférico, 78% são nitrogênio, 21% oxigênio e 1% vai ser gás carbônico e gases nobres. Então, na atmosfera não tem mais oxigênio, como a gente pensa, tem mais gás nitrogênio.
O gás nitrogênio, ele é importante, pois ele vai formar a proteína aí, né? Então, ele é importante para isso. Algumas bactérias presentes no solo e na raiz de determinadas espécies de plantas que conseguem aproveitar o nitrogênio atmosférico e transformá-lo em compostos de nitrogênio, que são absorvidos pela planta e transformados em proteínas, nutrientes essenciais para o crescimento dos seres vivos. Já as plantas, ao servirem de alimento para os animais, fornecem a eles nitrogênio que precisam, que é em formato de proteína. E nós, seres humanos, também aproveitamos desse gás nitrogênio através da proteína, que é construtora de músculo, ajuda na cicatrização das feridas e tudo mais. O gás oxigênio, que é 21% do total dos gases da atmosfera, é importante para nós, seres aeróbios, né, que precisamos do gás oxigênio para respirar, e é tóxico para os seres anaeróbios, que não precisam de oxigênio, que aí no caso vão ser alguns tipos de bactérias. A combustão. Quando não tem oxigênio, não tem fogo. Então, assim, o oxigênio, ele é um gás comburente, então ele vai ajudar aí nessa questão da queima, da combustão aí. Pois sem ele não tem esse processo de combustão. Ele recebe, então, o nome de... uma substância chamada de combustível. Então, se não tiver oxigênio, não tem fogo, né? E o gás carbônico e o oxigênio também não é só para isso, é para nós respirarmos, como eu já falei aqui, né? Para a gente respirar, para as plantas liberarem esse oxigênio, nós precisamos desse oxigênio para respirar e tal, e também a questão da combustão e tal. O gás carbônico, que aí vai ser só 0,3% presente no ar, ele vem crescendo, ele é liberado, né? Ele é utilizado pelas plantas para realizar a fotossíntese, né? A realização da fotossíntese é gás carbônico, a luz e a água, a luz do sol, e aí vai formar a glicose, que é o alimento delas, e liberar o oxigênio. Ele é liberado também pelos seres vivos através da respiração e também pela decomposição de matéria orgânica. Está presente na atmosfera só 0,3%, porém sua presença de ar vem crescendo em decorrência da sua eliminação para o ambiente pela combustão, resultante principalmente das camadas e das queimadas e do consumo de combustíveis fósseis e da atividade industrial. Aí aqui fala, né? Gás nitrogênio. Algumas bactérias presentes no solo e na raiz de determinadas plantas que conseguem aproveitar o nitrogênio, transformando em nitratos, que são absorvidos pelas plantas e transformados em proteínas, nutrientes essenciais para o crescimento dos seres vivos. Cicatrização e tudo mais. Aí eu coloquei, né, o nitrogênio, que forma as proteínas, e coloquei esse homem aí meio que bailando, porque a proteína é importante para a construção de músculo. O gás oxigênio, os seres aeróbios precisam do oxigênio para respirar. Os anaeróbios, o oxigênio é tóxico. Alguns tipos de bactérias são anaeróbias. E é um gás comburente importante para o processo de combustão. Aí aqui está mostrando a experiência em que tem uma vela, né, ligada aí. O fato dessa vela estar acesa, que tem fogo aqui, é porque tem oxigênio. Quando a gente coloca o copo, que o oxigênio fica confinado e depois de um determinado tempo não vai ter mais esse oxigênio dentro do copo, né? Quando acaba o oxigênio, o fogo também vai apagar. Quando não tem oxigênio, não tem fogo. Gás carbônico é utilizado pelas plantas para a realização da fotossíntese, como eu falei, precisa de gás carbônico, água e luz do sol. A quantidade é muito pequena, 0,3%, e vem crescendo por causa das atividades industriais, o uso dos automóveis e tudo mais. O efeito estufa natural. Como eu falei, lá na estratosfera existe uma camada chamada camada de ozônio. Essa camada ela vai nos proteger contra os raios ultravioletas do Sol e vai absorver só uma parte, 2/3 dos raios solares é absorvido para a Terra,
e 1/3 vai ser dissipado, vai ser jogado para o espaço. E aí é o que forma esse efeito estufa natural, que é para deixar a temperatura adequada do nosso planeta para a gente sobreviver aqui. Nem ser quente demais e nem frio demais. Nem congelante e nem calor demais a ponto de queimar, digamos assim. A atmosfera terrestre bloqueia parte da luz solar, permitindo que apenas uma porcentagem dela atinja a superfície, que é 2/3, que evita o aquecimento excessivo da Terra. Os gases raros, né, os gases nobres ou gases raros aí. O gás argônio está presente em maior quantidade na atmosfera, é usado na conservação de materiais oxidáveis, na fabricação de lâmpadas elétricas, na soldagem de metais como alumínio e aço inoxidável, para inflar airbags dos automóveis e na medicina para cirurgias dos olhos, entre outras utilidades. O gás hélio é encontrado apenas nas altas camadas da atmosfera, pois ele é mais leve do que os outros gases. Por essa característica e não ser inflamável, esse gás é usado para encher balões, como os dirigíveis, os meteorológicos e os de festas ou propagandas. Ele também pode ser engarrafado e utilizado para diluir oxigênio em cilindros para mergulhos de grandes profundidades, entre outras utilidades. O gás neônio tem propriedade de emitir uma luz brilhante de diferentes tonalidades quando é atravessado pela corrente elétrica. Por esse motivo, esse gás é amplamente utilizado em letreiros. Os luminosos em neon, como da fotografia aí, né, que está mostrando as placas de propaganda aí, né, dos letreiros. O neônio é vermelho e com ele são obtidos as cores rosa, laranja e vermelha. O argônio praticamente não tem cor, mas com uma pequena gota de mercúrio ele vai ficar azul ultravioleta, que vai formar aí as cores branca, verde, azul e amarelo. Então vai juntar nessas placas de propaganda o neônio com o argônio. O gás xenônio tem muitas utilidades, entre as quais podemos destacar sua aplicação em dispositivos emissores de luz, como câmeras fotográficas, sinalizadores de avião ou de edifícios, e viaturas policiais e de bombeiros. Também pode ser usado como anestésico em anestesias gerais. Olha como é importante o xenônio, né? Nas anestesias gerais aí ele é utilizado. Radônio. Radônio é um gás radioativo utilizado em radioterapias. No caso aí as tomografias, ressonâncias, raio-x, é usado o gás radônio, que é importante aí, por exemplo, para tratar também, né, com a radioterapia, o tratamento de câncer. E o gás criptônio é utilizado isolado ou misturado com os gases neônio e argônio, em lâmpadas incandescentes e fluorescentes, em sistema de iluminação de aeroportos, em projetores cinematográficos, entre outras coisas. Outros componentes do ar: o vapor d'água, que é o resultado da evaporação dos rios e lagos e do solo, e da respiração e transpiração dos seres vivos, que aí está, no caso, o ciclo hidrológico, né? A umidade relativa do ar é o resultado da relação entre a quantidade de vapor de água que existe em certo momento na atmosfera e a quantidade máxima que poderia existir. Então, ele vai avaliar a quantidade de vapor d'água que está tendo naquela atmosfera naquele momento e a quantidade máxima que poderia ter de vapor d'água naquele lugar ali. Aí vai dizer se está perto de chover ou não. Então, a umidade relativa do ar ela vai auxiliar na previsão de chuva, por exemplo. A referência para essa aula é do sistema Somos Educação, Sistema Max de Ensino 2020. Obrigada.